Na sequência, no bloco 3, neste nós vamos prosseguir no exame da Constituição no 134 parágrafos, falamos da autonomia e falamos agora há instantes sobre a questão da vedação do exercício da advocacia fora das atribuições. Tinha falado numa decisão do STJ, a decisão é a do recurso especial número 1.710.155, que diz a ementa: carreira da Defensoria Pública, desnecessidade de inscrição na OAB. Interpretação conforme a CF do artigo 3º, parágrafo 1º do Estatuto da Ordem e aplicação do artigo 4º, parágrafo 6º da Lei Complementar 80 de 94. Pois bem, visualizado e estudado o artigo 134 parágrafos, importa para a gente agora dispor aí sobre a iniciativa de projeto de lei. Olha só, não confundir iniciativa de... É fato, Defensoria Pública tem autonomia, ok? Isso é inconteste. Isso existe desde 2004, com a Constituição de 88, com a Constituição Federal. A emenda 45 de 2004 deu à Defensoria a autonomia. Tá. Pois bem, e desta autonomia, ela tem a possibilidade da iniciativa de projeto de lei? Ora, não confundir iniciativa de proposta orçamentária, iniciativa de proposta orçamentária com iniciativa de projeto de lei sobre defensoria. A iniciativa de proposta orçamentária, quanto a isso não há discussão. A iniciativa de proposta orçamentária está lá no 134, parágrafo 2º. Não há nenhuma discussão quanto a essa perspectiva da iniciativa de proposta orçamentária. Existem 3 tipos de orçamento. A Defensoria faz uma proposta orçamentária ao Poder Executivo, há umas considerações de natureza administrativa aí, mas onde eu quero chegar é, e aí? E a Defensoria Pública pode, com base na autonomia da iniciativa de projeto de lei falando sobre organização de defensoria? Pois bem, é onde precisamos desenvolver. Por força do artigo 134, parágrafo 1º, com a emenda 45, houve uma controvérsia se a defensoria poderia ou não. Sustentou uma primeira corrente dizendo o seguinte, isso estamos em 2004, como a Constituição deu autonomia à Defensoria Pública, a exemplo da autonomia que ela deu ao Ministério Público, lá no artigo 127, o artigo 127 dá autonomia ao Ministério Público, e esta autonomia do Ministério Público está lá no 127, parágrafo 2º, diz lá, o Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo, observado o artigo 169, propor ao Poder Legislativo criação de cargos. Ora, sustentou a Defensoria que quando a emenda 45 deu autonomia à Defensoria, igual ou similar à autonomia do MP, a Defensoria também poderia dar iniciativa de projeto de lei, seguindo aí o exemplo similar do Ministério Público. A questão isso em 2004, 2005, chegou ao Supremo Tribunal Federal e aquela época, então, o ministro Sepúlveda Pertence decidiu, acompanhado por unanimidade, de que a Defensoria Pública não tinha autonomia para dar início de projeto de lei. Decisão do STF, até então, pelo então ministro Sepúlveda Pertence. Tá, a posição, isso foi há mais de 10 anos atrás. O que aconteceu de lá para cá? De lá, naquela época, havia controvérsia. O que aconteceu de novo? Com a emenda 80 de 2014, ou seja, depois de 10 anos, veio uma nova emenda e disse o seguinte, olha o fortalecimento dessa tese. São princípios institucionais da Defensoria Pública, a unidade, indivisibilidade e independência funcional. Destaque:
aplicando-se no que couber o disposto no 93 e no inciso 2 do 96 dessa Constituição. Ora, a realidade da emenda 45 de 2004, houve a controvérsia e a posição que o Supremo adotou, examinando o assunto, é que a Defensoria Pública não tinha autonomia para dar início de projeto de lei sobre organização de defensoria. Sendo que isso em 2004. Agora, em 2014, estamos no ano de 2018, ou seja, 10 anos depois, veio uma nova emenda e trouxe novos ingredientes, dizendo o parágrafo 4º, aplicando-se no que couber o disposto no 93 e 96, inciso 2. Ora, o que é aplicando-se no que couber? Ou seja, por analogia, aquelas regras daqueles dispositivos, por adaptação, se aplicam à Defensoria. E o que diz o 93? O 93 da Constituição diz lá pra gente, diz o 93, e vamos fazer aí a adequação. Lei complementar de iniciativa do STF disporá sobre o Estatuto da Magistratura. Ora, se cabe a lei complementar de iniciativa do STF, dispondo sobre o Estatuto da Magistratura, caberia também a uma lei complementar de iniciativa da Defensoria Pública, dispondo sobre o Estatuto da Defensoria. Ora, Estatuto da Defensoria é a Lei Orgânica Nacional. Pelo que vimos no artigo 134, parágrafo 1º, cabe à lei complementar organizar a Defensoria Pública. Quando se fala em organização da Defensoria Pública, subentende-se em lei orgânica, também usado como sinônimo Estatuto da Defensoria. Ora, se cabe a iniciativa do Supremo Tribunal Federal, a iniciativa de projeto de lei sobre o Estatuto da Defensoria da Magistratura, caberia também, por simetria, por adequação, por analogia, o que? A lei complementar de iniciativa da Defensoria, dispondo sobre o Estatuto da Defensoria. Essa é a primeira disposição. E a segunda diz, que é o 96. O 96 diz lá: compete privativamente ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores e tribunais de justiça, propor ao Legislativo alteração dos seus membros e tribunais inferiores, criação e extinção de cargos e remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhe forem vinculados, bem como fixação de subsídios, inclusive de tribunais superiores. Enfim, diz aí, cabe ao Supremo e aos tribunais propor ao Poder Legislativo. Se o 96, inciso 2, aplica-se ao que couber à Defensoria, cabe à Defensoria Pública da União sobre as questões da União. Cabe à Defensoria Pública do Estado sobre as questões da Defensoria do Estado. Fazer o quê? Propor ao Legislativo projeto de lei sobre criação e extinção de cargos. Pois bem, resumindo para vocês, eu preciso que você visualize, que você perceba que a questão da iniciativa de projeto de lei teve dois momentos. A iniciativa de projeto de lei sobre Defensoria Pública. Com base na emenda 45 de 2004, a posição majoritária, a posição que o Supremo inclusive enfrentou, é no sentido que a Defensoria Pública não tem iniciativa de projeto de lei. Sendo que, passado 10 anos, veio a emenda 80 e deu nova redação ao artigo 134, incluindo o parágrafo 4º, e lá na parte final, quando diz, aplicando-se o 96 e o 93, traz aí a perspectiva, traz aí a possibilidade da Defensoria Pública da iniciativa de projeto de lei. Ora, se o tema for sobre Defensoria da União, o projeto de lei seria de iniciativa da Defensoria da União. Se o tema for de Defensoria do Estado, o projeto de lei seria do Defensor Público Geral do Estado. Se for com relação ao Distrito Federal, também da mesma forma a Defensoria do Distrito Federal.
Pois bem, com base nesta premissa naturalmente aí destacada a vocês, eu pergunto, existe algum caso concreto? Existe alguma hipótese onde a Defensoria Pública deu iniciativa a algum projeto de lei? Sim, temos sim. Eu cheguei a mostrar para vocês, vamos ver se eu consigo destacar aqui novamente para vocês. Olha só, numa determinada passagem, eu mostro que está aí, ó, a segunda observação. A segunda observação está aqui, ó, onde está o meu dedo. Lei Complementar número 6 do ano 77, alterada pela Lei Complementar 169 de 2016. Lei Complementar 119 de 2016. Essa Lei Complementar 169 de 2016, essa Lei Complementar foi antes o quê? Um projeto. E a pergunta é, quem deu iniciativa a esse projeto de lei sobre defensoria? Quem deu iniciativa? Esta lei complementar é fruto de um projeto de iniciativa de autoria da própria Defensoria do Estado do Rio de Janeiro. Quero que com isso você tenha hoje bem definido a seguinte hipótese. A quem compete a iniciativa de projeto de lei sobre defensoria pública? Diz a Constituição Federal, artigo 61, inciso 2, letra D, a iniciativa é privativa do chefe do Executivo. Isso não é mais verdade. A iniciativa é privativa do Presidente da República. Isso não é mais verdade. O que diz a Constituição do Estado do Rio de Janeiro? Que a iniciativa de organização da Defensoria do Estado é privativa do governador. Isso não é mais verdade. Quero que com isso você guarde que temos dois dispositivos na ordem jurídica, que se você fizer uma leitura, um exame isolado e superficial, de uma interpretação literal, você vai chegar a uma conclusão equivocada. O 61, parágrafo 1º, quando diz que a iniciativa de projeto de lei sobre defensoria pública é privativa do Presidente da República, isso não é verdade. A Constituição do Estado do Rio de Janeiro, no 112, parágrafo 1º, quando fala que a iniciativa de projeto de lei sobre defensoria pública é privativa do governador, isso não é verdade. Por que isso não é verdade? Porque veio a Emenda Constitucional 80 de 2014. Essa Emenda 80 de 2014, o que ela fez? Lá no 134, parágrafo 4º, ela trouxe a expressa perspectiva da iniciativa desse projeto de lei ser da própria Defensoria Pública, pois assim é com relação à magistratura, lá no artigo 93, assim é com relação ao Poder Judiciário, lá no 96, inciso 2. Ok? Dado importante, e o caso concreto que temos no Estado do Rio de Janeiro é este, ok? Aqui no Estado do Rio de Janeiro, o projeto de lei que deu como consequência a edição da Lei Complementar 169 é um projeto de lei de iniciativa da Defensoria Pública. Esse dado aí eu diria merecedor de destaque, pois poderia, num primeiro momento, causar engano com a leitura literal e isolada da Constituição Federal. Tá. Nesse contexto, para finalizar, está lá ainda, né, no parágrafo 4º. Parágrafo 4º diz princípios institucionais. O parágrafo 4º, a segunda parte, já fizemos o seu destaque, né? Está aqui o contexto do parágrafo 4º. Mas no parágrafo 4º, a sua primeira parte diz lá, são princípios institucionais da Defensoria Pública: unidade, indivisibilidade e independência funcional. Esses princípios institucionais eles já constavam na nossa Lei Orgânica Nacional. Esses princípios institucionais já estavam previstos na Lei Complementar 80 de 94, notadamente no artigo 3º, ok? Esses princípios institucionais da Defensoria Pública são os mesmos princípios institucionais do Ministério Público, ou seja, todo o eventual estudo que você já fez sobre os princípios institucionais do Ministério Público, tais como
unidade, indivisibilidade e independência funcional, aqui se aplicam. E o que seria o princípio da unidade? Significa que temos apenas uma instituição. Ora, mas não existe a Defensoria da União, a Defensoria dos Estados e a Defensoria do Distrito Federal? Sim, é verdade. Trata-se de uma organização interna para melhor prestar um serviço. Em essência, nós temos apenas uma Defensoria Pública, que por uma conveniência de melhor prestar o serviço de assistência jurídica no plano da União, tem a Defensoria da União. Mas, para melhor conveniência para prestar assistência no plano dos Estados, tem a Defensoria dos Estados. Para melhor conveniência para prestar o serviço no Distrito Federal, tem a Defensoria do Distrito Federal. Mas a instituição é uma só, possui inclusive uma única lei orgânica que dá os seus contornos nacionais. Então, a instituição é uma só, com uma subdivisão interna. Daí, destaco para vocês a leitura na Lei Complementar 80 do artigo 2º, porque ele poderia te causar um engano. Diz lá: a Defensoria Pública abrange 1. A Defensoria da União, 2. A Defensoria do Distrito Federal, 3. A Defensoria dos Estados. Ora, inciso 1, Defensoria União, 2, Defensoria dos Estados, 3, Distrito Federal. Eu pergunto, então são 3 defensorias? Não, há uma subdivisão. Olha de novo o caput. A Defensoria Pública o quê? Abrange. Não está escrito aí o quê? Divide-se. A Defensoria abrange, ou seja, a Defensoria é uma só. Ok? Não confundir isso daí. Tá, quais são os princípios institucionais? Unidade, indivisibilidade e independência funcional. O que é unidade? É uma única instituição. Essa única instituição permanente, não sujeito a quê? Fracionamentos. A unidade e indivisibilidade, uma expressão é o reforço da outra, ok? É uma única instituição indivisível. Aí um reforço da expressão anterior. Unidade, indivisibilidade e independência funcional. O que nós temos aí? Uma consolidação, de novo, da sua autonomia. A Defensoria Pública, em que pese estar dentro, ligada ao Poder Executivo, mas o governador ou o presidente da República não determina quais serão as políticas institucionais. O chefe do Executivo, ele mantém uma boa relação com a Defensoria Pública, mas a Defensoria Pública goza de uma autonomia na sua tomada de decisões. E essa autonomia você a encontra, inclusive, na perspectiva da Defensoria Pública do Estado poder propor ação contra o próprio Estado. Da Defensoria Pública da União poder propor ação contra a própria União. A instituição goza de autonomia na tomada de decisões, ok? Então, o fato da Defensoria Pública, dentro da estrutura organizacional do Estado, estar incluída no Poder Executivo, não significa que ela está submissa às determinações do chefe do Poder Executivo. Dentro da estrutura organizacional do Estado, temos 3 poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. A Defensoria Pública situa-se dentro do Poder Executivo, assim como o Ministério Público situa-se dentro do Poder Executivo. Mas em que pese estar situado dentro deste poder, a Defensoria não é um poder autônomo, mas é uma instituição que tem o quê? Autonomia. A Defensoria está situada no Poder Executivo, mas tem autonomia institucional para a tomada de decisões. Não há hierarquia entre o defensor, a Defensoria Pública e o governador. A ideia é que todos caminhem também harmonicamente, ok? Importante destacar que quando a Defensoria Pública do Estado propõe uma ação em face do próprio Estado, hoje, a partir de 2017, cabe sim a condenação do próprio Estado nas custas e honorários, cabe sim a condenação na sucumbência. Já disse e reitero para vocês, a súmula 80 do TJRJ, assim como a súmula 421 do STJ, que entendiam que não caberia a condenação, essas súmulas estão
estão superadas. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, quando examinou o assunto, o Supremo Tribunal Federal, lá quando examinou a ação rescisória 1937, trouxe a ideia determinante. Olha só, as defensorias públicas têm autonomia e cabe sim a condenação. Ok? Essas eram as ponderações aí nessa nossa segunda aula. Vamos daqui a pouco para a terceira aula, quando vamos examinar aí normas referentes à gratuidade. Ok? Até breve.